Vamos assistir um vídeo. Boa noite, que a paz do Espírito Santo repouse sobre a tua vida nessa noite, amém? Que alegria poder estar aqui mais uma vez, louvando ao Senhor, cultuando a Deus junto com vocês, queridos irmãos da Igreja Batista Central. Que alegria ver aqui meu irmão, Washington, Aninha, seus familiares, que alegria mesmo ver aqui meus amigos ali da minha rua, criado comigo ali, como se fosse família. Alegria também ver aqui o Fernando e os seus pais, muito bom tê-los aqui conosco, Deus abençoe a vida de vocês. Minha família, a Débora, que está ali com a minha filha Catarina, mais velha. E graças a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas em nosso meio, não é verdade, meus irmãos? Eu gostaria de trazer nessa noite a reflexão com o tema: quem é esse? Quem é esse que transforma vidas? Quem é esse que muda histórias? Quem é esse que liberta o oprimido? Quem é esse que restaura vidas, restaura casamentos, traz de volta filhos, traz paz? Quem é esse que reconcilia o homem pecador com um Deus santo, puro, limpo e bom? Quem é esse a qual nós servimos e que tem o poder e que tem um nome que está acima de todo nome? Nessa noite, eu queria refletir acerca desse Jesus. E eu queria, nesse momento, agradecer mais uma vez e dizer que bom que você está aqui. Nos alegrarmos com a presença dos irmãos e cultuarmos juntos é algo bom e é algo que fortalece o meu e o seu coração. E eu creio, queridos, que você não veio neste lugar por acaso. Você não veio aqui simplesmente para assistir uma palestra, para assistir um louvor, para ouvir uma música, para ouvir alguma coisa, mas você veio aqui para cultuar ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra. E Deus te trouxe aqui porque Ele quer fortalecer a sua fé nessa noite. Você crê nisso? Ele te trouxe aqui porque Ele quer nos ensinar por meio da palavra a confiar nele dentro do processo que cada um de nós está. Mesmo nos momentos difíceis que nós enfrentamos. Sabemos que a vida é um desafio por si só, natural, não é verdade? Mas mesmo assim, Deus, Ele está presente em todos os momentos. Quero que você abra sua Bíblia junto comigo no livro de Romanos, capítulo 11, aonde nós vamos estar lendo o versículo de número 36, versículo chave da nossa mensagem, aonde vamos trabalhar um pouco alguns versículos desse capítulo e também de outros
livros da Bíblia. Romanos, capítulo 11, versículo de número 36. Diz assim a palavra de Deus: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua boa mão sobre as nossas vidas. Te louvamos porque o Senhor nos trouxe aqui hoje. E o Senhor tem um recado para cada um de nós. E nessa noite, ó Deus, nós te pedimos que por meio do Espírito Santo, o Senhor venha iluminar as nossas mentes, nos dando compreensão da tua palavra, bem como da prática dela, para que sejamos coerentes com o Deus que dizemos seguir e servir. E assim, ó Deus, eu te peço, fala através de mim nessa noite, apesar de mim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pensando no tema dessa noite, pensando nesse Jesus, quem é esse Jesus? Veja que tudo começa nele, tudo é sustentado por ele e tudo termina nele. Jesus é o alfa, o ômega, é o princípio e o fim. Nenhuma glória pertence a nós. Toda a glória de todas as coisas, seja ela qual for que façamos, a glória é dele, é de Deus. Ele é o centro da história, o Senhor da eternidade, o Rei que reina soberano e tem o nome acima de todos os nomes. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E diante da sua majestade, só nos resta adorar a esse Deus. Esse Deus grandioso, esse Deus poderoso, que se relaciona conosco, que está vivo, mas não está preso em uma cruz, mas ele vive e ele se relaciona e ele fala, e nós, por sua vez, estamos com os ouvidos abertos, os nossos corações abertos, para ouvir tudo aquilo que ele tem a nos trazer nessa noite. Veja, queridos, é fato que esse Deus poderoso que nós servimos, muitas vezes, tamanha é a sua perfeição, chegamos em alguns momentos a achar, diante dos desafios da vida, que ele está longe, que ele está um tanto quanto distante, e que talvez ele possa não ouvir a nossa oração, Sarinha. Pode ser que em algum momento, eu e você possamos pensar dessa maneira. Mas é imprescindível nós termos a consciência de que isso não é verdade. Porque ainda que pareça que ele está distante, a sua palavra nos garante que ele é um Deus presente, um Deus de detalhes e que ele nunca nos abandona. Veja, queridos, temos uma natureza pecaminosa. Sabemos das lutas, dos desafios. Sabemos que nós vivemos num mundo caído e influenciado pelo pecado. Mas quando eu mergulho no conhecimento de Deus e em seus atributos e de como Ele tem conduzido a história com sabedoria, o Espírito Santo que habita em mim, que habita em todo aquele que crê, que habita em você, ele nos leva a um quebrantamento de espírito. E esse quebrantamento, por sua vez, a uma adoração sincera e prostrada diante da grandiosidade desse Deus a qual servimos. Então é importante você notar que existe um Deus
Quem é esse Deus? Esse Deus grandioso, Ele está atuante, vivo e atuante. Mas é fato, bem verdade é que todos nós passamos por desafios e grandes desafios. Aqueles que foram jovens da minha geração, a Renat está aqui que eu estou lembrando, e alguns, Alceni também. Não que a Renat é bem mais velha que eu, tá, meus irmãos? Mas o que eu digo é que a gente conviveu ali na... Brincadeira. Eu amo a Renat, gente. É por isso que eu... Mas olha, quando nós éramos jovens ali, nós tivemos em nosso retiro de juventude, Santidade aos Pés da Cruz, o retiro de jovens de 2006. E esse retiro nós tivemos lá, acho que cerca de 20 pessoas que não eram cristãs, e eles foram com os jovens visitar, foram convidados, perdão. E um desses jovens se chamava Benigno Lopes Júnior. E a gente chamava ele carinhosamente de Júnior. Esse rapaz, ele foi lá e ele ouviu a palavra de Deus e ele assumiu um compromisso com o Senhor. Ele conheceu a Deus e ele entregou sua vida a Cristo. Ontem eu recebi a notícia de que ele veio a falecer com um câncer. E ele não resistiu e hoje foi o sepultamento dele. Agora, o fato que me chamou a atenção, e diante de toda a tristeza que eu estava em meu coração, foi que eu não sabia que a mãe dele já tinha enterrado um filho mais velho. Agora eu não lembro se é mais velho ou mais novo. E agora ele estava no sepultamento do seu segundo filho. A vida é desafiadora, né, meus irmãos? Quantos de nós aqui nessa noite estão passando por desafios, lutas, que só você e Deus sabe como tem sido duro? Quanta batalha nós passamos. Mas sabe de uma coisa? Deus está vendo cada uma delas. Não tem uma lágrima do seu rosto que caia, que Deus não contemple. Uma sequer. Essa certeza, essa convicção, queridos, muda a minha postura diante dos desafios. Essa convicção me dá uma outra postura. E é aqui que nós podemos pensar em algumas coisas desse capítulo 11 do livro de Romanos. Veja que quando eu encontro com esse Jesus, que é bondoso, que é gracioso, que é misericordioso e que é longânimo e é tardio em irar-se, que é perdoador e que é capacitador de todo aquele que crê e que se coloca diante dele. Quando eu me coloco diante desse Deus, a primeira coisa que nós devemos fazer, e que eu quero chamar a sua atenção e te desafiar, é que nós devemos bendizer o nome dele. É que nós devemos reconhecer a sua bondade. E eu me lembro do Salmo 103, não precisa abrir, versículo 1, que diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendizer ao Senhor, reconhecer a sua bondade, perceber a sua atuação viva em nosso meio, faz parte de um coração quebrantado e que está atento ao que Deus está fazendo. Perceber isso faz toda a diferença. E é primordial que eu e você reconheça a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, independente dos desafios que nos rodeiam.
Porque fato é, a palavra de Deus também diz que a alegria está com aquele que serve a Deus, com os seus filhos. Alegrai-vos, mais uma vez digo, alegrai-vos. E como pode eu e você, diante do desafio da vida, se alegrar? Diante da luta, do entrave, da dificuldade, dos desafios, como você pode se alegrar? Queridos, você pode se alegrar, porque Ele levou sobre si as nossas dores. Porque na cruz, a nossa incapacidade, a nossa fragilidade, a nossa pequenez é exposta a Ele. E diante de Deus, prostrados em oração, com o coração quebrantado, Ele consola o nosso espírito e nos dá condição de caminhar independente dos desafios. Agora, os desafios estão aí e eles estão presentes. Que possamos nos atentar à maneira correta de enfrentá-los, para que possamos suportar com alegria a dificuldade. Diz Tiago: tende por motivo de toda alegria passares por provação. Como vamos ter alegria passar por provação? Não faz sentido. Mas o ponto é, desde quando a caminhada com Deus faz sentido? A sociedade, estamos vendo, o pastor vai trabalhar vários conceitos, aspectos que a sociedade estão trazendo de desconstrução, de embate contra a família, de confusão. E a vida com Deus é nadar contra a maré, é fazer guerra contra o conceito secular que nós vivemos. Primeiro chamado de Deus é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né, minha irmã Tati? Toma a sua cruz e siga-me. Então Deus nos desafia a nós reconhecermos a sua bondade. E veja, bem dizer ao Senhor é reconhecer com gratidão quem Deus é e o que Ele fez. Bem dizer ao Senhor é reconhecer quem Deus é, em primeiro lugar. E quando eu conheço esse Deus, quando eu descubro quem é esse Deus, eu consigo a ter uma nova postura diante dos desafios da vida. Então, queridos, eu estava pastoreando os meus filhos, e diante do desafio que é a criação de filhos, né, acho que todos nós sabemos como é um desafio, principalmente nos dias de hoje, eu tenho trago um ensinamento para eles sobre quem são os seus pais. Então eu trago para os meus filhos a compreensão, o entendimento de que o pai e a mãe querem somente o seu bem. Nunca o pai e a mãe vai querer o mal do seu filho. Pelo menos o pai e a mãe que estão buscando fazer a vontade de Deus. Então perceba que à medida que na criação dos filhos nós vamos encontrando os desafios e eles vão ficando chateados com a disciplina, com a correção, com a chamada de atenção, com a orientação, eles precisam fazer um exercício de lembrarem quem são os seus pais. E não olharem os seus pais somente no momento em que os seus pais estão chamando a sua atenção, orientando, treinando, disciplinando. Porque se eles fizerem isso, eles vão somente serem chamados à atenção da disciplina e talvez vão pensar que o papai e a mamãe são pessoas o quê? Ruins, más. Está aqui o meu mestre e servo de Deus, homem de Deus, Rodrigo. A minha filha
estava treinando lá com ele jiu-jitsu, e o filho do mestre amou a Suzana de 3 anos. E quando eu fui buscar a Suzana, veio a Catarina, veio o Fernando, mas a Suzana não veio. Eu falei, ué, cadê a Suzana? Aí a Catarina falou para mim, ela falou que vai lá para a casa do tio Rodrigo. Olha, vai para a casa do tio Rodrigo? Como assim? Não é assim, poxa, eu fui lá saber que ela quer ir para lá. Ah, por que ela quer ir para lá? Que ela falou que quer morar lá. Eu falei, morar lá? Poxa, passear lá, o tio pode até pensar, né, em dar um passeio, né, mestre? Não, mas morar? Mas por que, filha, que você quer morar lá? Porque lá o papai não vai me bater. Papai não vai me disciplinar. E ela está chateada com isso. Ela não quer ser disciplinada, ela não quer ser chamada a atenção. Mas o papai dela precisa disciplinar a Catarina, ensiná-la, a Suzana, a Catarina, o Fernando e o Pedro, no caminho em que eles devem andar. Por que vocês estão rindo? Eu não entendi, pastor. O pai precisa ensinar, meus irmãos. E Deus diz que Deus disciplina quem o quê? A quem ama. E hoje eu disciplinei dona Catarina e seu Fernando. E eles já começaram a chorar antes da disciplina. E eu falei, queridos, não adianta chorar, porque o papai precisa disciplinar vocês, porque Deus deu a mim essa responsabilidade. Eu preciso orientá-los. Então, juventude, não fiquem chateados comigo quando eu for chamar a atenção de vocês. Porque se eu estou chamando a atenção, louve a Deus, glorifique ao Senhor, porque eu amo vocês. E eu quero ver o caráter de Cristo sendo formado no coração de cada um de vocês. Mas isso dói, isso movimenta, isso mexe com a gente, isso tira da nossa zona de conforto, não tira? Tira. Mas é preciso disciplinar, é preciso chamar a atenção para orientar. E veja, queridos, que os pais não querem o mal dos seus filhos, mas querem o bem. Então, antes de as crianças olharem o que os pais estão fazendo, elas precisam exercitar a sua mente, lembrar e perceber quem seus pais são. Porque tendo em mente quem seus pais são, e que eles querem o seu bem, que eles amam você, e que eles fazem isso em obediência a Deus, e que não tem ninguém nesse mundo do que ame mais os filhos do que os seus pais, eles então vão compreender a disciplina, ainda que doa. Mas a disciplina tem que doer, porque o pecado dói. Mas isso é outro assunto. Quando o pastor vai trazer uma palestra aqui de família, né, pastor? Vai trazer o pessoal para falar sobre disciplina de filhos. Tem que ser em amor, tem local específico, é com cuidado, é com sabedoria, tudo isso daí, tá bom? Se for disciplinar irado, já está errado, nem pode disciplinar. Com rebeldia, não pode. Não pode, nervoso não pode. Mas, queridos, assim é o pensamento do cristão. Quando eu e você estamos passando pelos desafios, pelas lutas, e às vezes são desafios que nós mesmos entramos por atitudes equivocadas, mas às vezes são circunstanciais, acontece, porque vivemos em um mundo caído, afinal de contas, temos uma natureza pecaminosa, temos um desafio tremendo. Mas a questão é, quando eu percebo, quando eu entendo, compreendo que diante dos desafios, e às vezes eu posso até questionar, dizendo, poxa Deus, mas por que permitiu isso acontecer comigo? Meu Deus, por que esse desafio agora? Por que essa luta? Na realidade, você tem que fazer o exercício de se lembrar quem é esse. Quem é o Deus que você serve? Quem é esse Deus que movimenta o cosmos, que movimenta o universo?
e que sabe de tudo, inclusive quantos fios de cabelo tem em sua cabeça, daqueles que tem, né? Então, queridos, Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Confia em Deus. Descansa nesse processo, e descansar, não interprete de maneira equivocada ou errônea a questão de, bom, então eu vou ficar aqui sentado esperando a vontade de Deus acontecer. De maneira nenhuma, porque nós sabemos que dentro da teologia existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus, enquanto soberano, enquanto governador de tudo e de todos, com sabedoria, Ele vai dar conta de tudo. Mas aquilo que é responsabilidade minha, dentro da responsabilidade humana, eu preciso assumir. Eu preciso colocar a mão no arado, eu preciso ir lá e brigar, lutar, fazer a minha parte. E diante disso, descansar no Senhor. Tem uma canção que diz: esperar é caminhar. Esperar não é ficar omisso, parado. Esperar é caminhar em direção a Deus, em oração, humilde, prostrada diante do Senhor. Então, queridos, como está a tua postura diante desses desafios que batem à sua porta? Como está a sua perspectiva e a tua cosmovisão diante desse Deus que se envolve conosco e que está atuando? Sabemos dos desafios, mas temos que também, de igual modo, saber do nosso Deus, da grandiosidade do nosso Deus, e que Ele cuida, ainda que doa. E dói. Eu não tenho dúvidas que dói. A teologia de Paulo, dentro da carta aos Romanos, traz uma definição clara do Evangelho e uma compreensão de Israel como povo escolhido no plano de Deus para a redenção de toda a humanidade. Sabemos que o povo de Israel é o povo eleito, é o povo escolhido, é o povo que Deus predestinou de antemão e que separou para que fossem salvos. No entanto, sabemos que Israel rejeitou de forma obstinada Jesus como Messias. Eles não aceitaram, não compreenderam, não entenderam e não creram que esse Jesus era de fato o Messias. Isso abriu caminho justamente para os gentios. Mesmo assim, no entanto, Deus ainda tinha um lugar para Israel em seu plano. Veja, queridos, que a nação de Israel fracassou como povo escolhido de Deus. Israel, por sua idolatria, tinha cortado sua aliança com o Senhor, com Yahvé, ou com Yahweh. E essa palavra eu fiz questão aqui de dizer, porque veja, queridos, é um nome sagrado de Deus revelado na Bíblia, nas Escrituras, traduzido como: eu sou o que sou. É o nome próprio do Deus único, eterno e criador do universo, imutável e autossuficiente. Então veja quanta dureza do povo israelita, quanta dureza de coração. Eles simplesmente não compreenderam o propósito de Deus. Mas será que os planos de Deus podem ser frustrados? Será que Jesus é o plano B de Deus? Será que Deus ficou triste e chateado com essa obstinação e essa rebeldia, e então pensou numa segunda forma, num segundo plano? Veja, queridos, como Deus conduz a história.
havia um remanescente que estava ali firme, fiel, que não negociou aos princípios e valores e os ensinamentos das Escrituras, mas que permaneceu firme. Embora Paulo tivesse acabado de descrever nos capítulos anteriores a desobediência e a obstinação do seu povo, ele declara lá no versículo 1 de Romanos 11: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, queridos. Deus não rejeitou o seu povo. E a história mostra que a rejeição de Israel não é o final, mas que sua queda significou a extensão da bênção a todos, à humanidade, a nós. A rejeição de Israel abriu agora a possibilidade de nós nos achegarmos também a este grande plano de Deus da salvação da humanidade. Note que o mundo inteiro, tanto judeus como gentios, merecem a condenação pelos seus pecados, e isso é fato. Acompanhe comigo aí o capítulo 3 de Romanos, versículo 9 e 12, de 9 a 12, que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E queridos, nós sabemos disso, porque talvez você pense em sua mente por algum momento em que você não comete aqueles pecados chamados hediondos, sabe, aqueles pecados grandiosos, como por exemplo, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, então eu acho que sou uma pessoa boa, porque de vez em quando eu tento até ajudar alguns, eu tento até dar uma força para os necessitados, para aquele que pede ajuda, mas veja, queridos, que Deus, Ele levou a coisa para um nível mais profundo, e Ele diz, aquele que, a lei diz, não matarás, eu porém vos digo, se você se irá contra o seu irmão, você já cometeu homicídio. Eu falei errado? Não está certo, né? Não matarás, isso, não matarás, misturei com adultério. Não matarás. E aí você acha, eu não estou matando, eu estou livre disso. Mas a questão, queridos, é quantos de nós cometemos pecado contra Deus, por exemplo, o de se irar contra o irmão. Eu, graças a Deus, estou aqui nessa igreja de volta, né, na minha segunda vinda, há 1 ano. E eu ainda não me irei contra ninguém, então, graças a Deus, não cometi homicídio aqui na igreja, né? Só de eu falar isso, eu já estou pecando, meus irmãos. Eu já me irei hoje várias vezes no trânsito, em casa. E aí? Como ficamos? Nós sabemos disso, da nossa natureza, da nossa dificuldade, da nossa luta contra a carne, é difícil. Mas veja, que isso nos torna pecadores indesculpáveis, certo? Porque talvez você possa dizer que não se ira, eu digo que não tem como, mas vamos lá. Você às vezes fica orgulhoso. Quantas vezes você toma uma atitude egoísta? Quantas vezes você fica ansioso, preocupado por demais com alguma coisa, não é verdade? Nós ficamos, isso faz parte. Só que isso nos torna indesculpáveis, pecadores. Mas a história, ela não terminou dessa maneira.
A narrativa não acabou aqui. Me lembro, por exemplo, neste mesmo livro, em Romanos 7, onde Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que está em mim, este eu acabo fazendo. E ele vai lidando com essa crise, com essa luta que muitos de nós passamos, mas ele chega no versículo 24 e diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele está numa completa crise até o versículo 24. Porque o próximo versículo, que é o final do capítulo, ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Mas graças a Deus pelo Senhor, porque é Ele quem nos livra, é Ele quem nos dá a condição, é Ele que por meio da graça, num ato sobrenatural de Deus, nos capacita a ser, ter e fazer aquilo que por nós mesmos não temos condições, nem de ser, nem de ter, nem de fazer. É por Ele, é dEle, é por meio dEle, não é nada sobre nós, não é nada sobre a minha causa, sobre o meu concurso, sobre a minha vida, sobre a minha luta, sobre o meu casamento, mas é como eu me porto diante das circunstâncias da vida, coerentemente com Jesus que eu digo servir, que eu digo seguir. É como eu lido com os desafios da vida, sim, reconhecendo, é difícil, e eu choro, e a vida é um desafio, e hoje eu chorei com a minha mãe sobre uma dificuldade familiar que estamos passando, mas o fato é que eu tenho que crer na palavra, ou eu não creio na palavra que eu digo seguir e servir. Eu creio na palavra ou não, meus irmãos? O choro dura uma noite, e quantas noites esse teu choro tem durado? Quantas semanas, meses, talvez anos? Mas a questão é que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero dizer que talvez você possa pensar que, pastor, mas a minha causa é tão difícil, é tão dura, é tão desafiadora. Veja, queridos, que no fim, isso não vai permanecer eternamente, mas você vai estar com Jesus, lavado e remido, aonde não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais choro, mas você terá o seu corpo aperfeiçoado, glorificado, e agora você viverá em plena comunhão com esse Deus. É por isso que eu tenho alegria, mesmo dentro do vale da sombra da morte. É por isso que eu passo por um desafio tremendo, mas eu não me desespero, embora o meu coração talvez esteja desesperado, mas eu sou chamado a pastorear o meu coração. Todos nós somos chamados a serem pastores do seu rebanho, em primeiro lugar do seu coração, da sua vida e daqueles que estão à sua volta, todos nós. E a questão é, você tem pastoreado o seu coração? Você tem lutado, brigado, buscado esse Deus para te ajudar nos desafios da vida? Veja, queridos, assim Paulo conclui que todos estão debaixo do pecado, mas todos estão debaixo também da misericórdia divina, estendida a cada um daqueles que creem. E isso está disponível por meio da fé. Veja que as lutas e os desafios, e a tua incapacidade, a tua debilidade, a tua fraqueza, isso tudo talvez você possa pensar, isso me afasta de Deus. Mas eu quero dizer nessa noite, que a misericórdia do Senhor está disponível, e que tem lugar na mesa do Senhor para você nessa noite, e que você pode se achegar a Ele, como aquele publicano, batendo no peito, sem sequer elevar a cabeça aos céus, mas olhando para baixo, completamente constrangido pela sua vida, dizer: sê propício a mim, pecador. Quantos de nós, crentes,
já há muitos anos, precisamos nos lembrar dessas verdades e bater também no peito e dizer: ah, Senhor, ser propício a mim, pecador, porque eu tenho sido egoísta. Ser propício a mim, pecador, porque eu tenho sido orgulhoso. Ser propício a mim, porque eu tenho lutado e tenho negligenciado. Veja, queridos, a promessa de Deus que está para nós, em Romanos capítulo 5, do 1 ao 11, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como, meus irmãos, eu vou me gloriar nas tribulações? Como eu vou me alegrar e permanecer com uma postura firme em meio às tribulações? O texto continua: sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esperança nesse Deus que nós estamos vendo por meio da sua palavra, esse Deus que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Esperança nesse Deus, é desse Deus que eu estou falando. E aqui ele continua: dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Em Jesus, nós somos reconciliados. Talvez você pense tanto na tua imperfeição, e eu particularmente, para mim, funcionou dessa maneira: eu pensar na minha pecaminosidade, na minha miserabilidade, pensar na minha incapacidade, de como eu sou realmente um pecador, e que desventurado homem que sou, miserável homem que sou. Isso me ajudou a chegar diante de Deus de forma humilde e prostrada, falando: Deus, eu não tenho nada, eu estou vindo em tua casa, e eu ouvi dizer que chegou um convite a participar de um belo banquete, e desse banquete o anfitrião era o Senhor Jesus. Mas eu chego nesta festa sem nada em minhas mãos. Constrangido por isso, eu chego diante de ti com a minha cabeça baixa. Mas Deus, que é perfeito, se manifestou a nós em perfeição. E agora, a doutrina da justificação passou para mim por meio da fé, da confiança. O justo no lugar do injusto, todos nós. E por causa de Cristo, eu passo a ser visto por Deus como justo, como santo, como apto, ainda que eu lute com os desafios da vida. É um conceito teológico chamado já e ainda não. Porque eu já sou santo, mas ainda luta com a natureza pecaminosa. Então, meus queridos, você pode confiar no processo, pois o mais importante você já tem: a graça. Você já tem a compreensão de quem é esse daí. Você sabe quem ele é e o que ele fez, e que, portanto, você pode confiar. Diante disso,
O homem não tem qualquer reivindicação para com Deus e não pode sozinho entender seu plano e perceber o seu propósito. Deus, Ele é o único, o meio, Ele é o início, o meio e o fim de toda a história e, portanto, é digno de todo o louvor. E eu quero, queridos, pensar rapidamente apenas em um contexto de Jó, que estava numa conversa com Deus, e Jó 41 diz assim: quem primeiro deu algo a mim, para que eu tenha de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Então, no versículo 1 do capítulo 42, Paulo responde a esse diálogo com Deus da seguinte maneira: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqui, pois, está a elevação do grandioso argumento de Jó, diante do reconhecimento da grandiosidade de quem era o Deus a qual ele servia. Então nós percebemos aqui o modo de Deus operar nos patriarcas, nos heróis da fé, com os apóstolos, com o próprio Cristo. Porque eu vou achar que vai ser diferente comigo e eu vou ter vida boa? Meus irmãos, a vida não são esses filmes que nós assistimos, ou os romances de Hollywood, ou um grande sorvete de morango. A vida é difícil, e nós, quando mais rápido percebemos isso, mais rápido lidamos de maneira adequada. Com isso, meus irmãos, com todo esse pano de fundo, com tudo isso que vemos aqui por meio de várias passagens dos capítulos de Romanos, todo o livro de Romanos, e especificamente no capítulo 11, nós agora chegamos no ponto mais alto da mensagem de Paulo para os seus ouvintes. E aqui Paulo está argumentando com um louvor de exaltação a Deus. A doxologia do versículo 33 ao 36 do capítulo 11 de Romanos conclui todo o seu argumento, o argumento de Paulo, com um grande hino de adoração ao Deus soberano. E aqui eu quero ler com os irmãos, compreendendo todo esse aspecto que nós vimos aqui nessa noite, a partir do versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Queridos, chegamos ao final dessa mensagem. Chegamos ao ponto máximo dessa mensagem, que na realidade o texto que eu vim pregar é Romanos 11, versículo 33 ao 36. Mas quando eu fui estudar essa palavra, eu percebi que ela era o ponto alto de um grande contexto, onde explicava que talvez você não entenda e não compreenda os planos de Deus. Talvez você não perceba como Deus age aqui no seu grande plano de salvação. Mas o fato é, Ele está no controle e Ele usa o que está correto, Ele transforma o caos em paz, Ele transforma as situações, não importa, Ele abre a porta onde não tem, Ele fecha o que quer fechar, Ele faz tudo conforme os seus princípios, porque Ele é Deus. E é esse Deus que nós devemos confiar. Quem é esse Deus? É esse Deus
do texto de Romanos 3, Romanos 11, 33 ao 36. E eu quero convidar você nessa noite a refletir e a fazer uma oração comigo. E se você puder, feche seus olhos. Nós vamos agora fazer uma oração um pouco diferente. Mas eu queria convidá-lo a entrar nessa perspectiva junto comigo, fazendo essa oração a Deus.